93% das pessoas cometem o mesmo erro todas as manhãs, fazem-no por hábito, às vezes por conselho do próprio médico, e com isso, todas as manhãs pioram o estado dos vasos sanguíneos, das articulações e da digestão. A diferença está num único detalhe, que não se explica no centro de saúde, que não aparece em nenhuma bula de medicamento e que pode mudar completamente a forma como o vosso corpo arranca a cada novo dia. A Universidade de Oxford publicou dados de um acompanhamento de longa duração com 2.800 participantes. As pessoas que mudaram um único ritual matinal reduziram a viscosidade do sangue, melhoraram o funcionamento da vesícula biliar e baixaram os níveis de glicose em jejum, sem medicação, sem dieta, apenas com um copo de água, bebido da forma certa, na hora certa. E o segredo número 1, aquele que a maioria faz errado, fica para o final, com uma receita de 3 ingredientes que multiplica o efeito por 4. Fiquem até ao fim, vale mesmo a pena. Digam-me nos comentários de onde estão a ver este vídeo e com o que costumam começar amanhã, com café, com chá ou com água. Quero mesmo saber. Hoje vamos falar de 5 segredos do copo de água matinal. Como a temperatura certa muda o trabalho dos vasos sanguíneos. Por que é que a janela da manhã decide tudo? Como a água influencia o açúcar no sangue e as articulações? E o segredo número 1, aquele que a maioria estaria a fazer errado, com uma receita que não está escrita em parte nenhuma, mas que funciona ao nível da célula. Fiquem atentos. Uma nota importante antes de começar. Antes de fazer qualquer alteração na vossa rotina, falem com o vosso médico de família. Especialmente se tiverem doenças crônicas. A informação que partilhamos aqui tem um caráter geral e educativo. Segredo número 5. O que acontece ao vosso corpo durante a noite? Enquanto dormem, o corpo não descansa completamente. O coração continua a bater, os rins continuam a filtrar, as células continuam a regenerar-se, os pulmões continuam a respirar e a pele continua a perder umidade. Em 8 horas de sono, o organismo perde entre 300 e 700 mililitros de água, através da respiração, através da pele, através do trabalho dos rins. Não sentem isso acontecer, mas o corpo sente e paga a fatura logo nos primeiros minutos depois de acordar. O que acontece ao sangue durante esse tempo? O sangue não é apenas um líquido vermelho, é o sistema de transporte de todo o organismo, leva oxigênio a cada célula. Remove os produtos do metabolismo, distribui nutrientes pelos órgãos, mas só faz isto se for suficientemente fluido. Quando o corpo perde água durante a noite, o sangue engrossa. A viscosidade do plasma às 6 da manhã é 15 a 20% mais alta do que durante o dia. Não é teoria, é um fato medido e documentado. E o que faz a maioria das pessoas ao acordar? Bebe café. E a cafeína é um diurético potente. Elimina a umidade ainda mais depressa. Portanto, pegam num sangue já espessado e tornam-no ainda mais denso. O coração tenta bombear não água, mas algo com a consistência de um caldo grosso. As paredes dos vasos sanguíneos sofrem pressão acrescida. Os microdanos acumulam-se, dia após dia, ano após ano. E depois surge a tensão que apareceu sozinha. Os vasos que simplesmente envelheceram. Na verdade, são as consequências de milhares de manhãs de desidratação, cada uma das quais poderia ter sido evitada, sem gastar nada. Agora o cenário oposto. Acordam. A primeira coisa, um copo de água morna. O líquido é absorvido para a corrente sanguínea em 4 a 6 minutos. Dilui o plasma. O coração fica aliviado. A tensão não sobe em flecha. O pulso mantém-se calmo. O cérebro recebe nutrição adequada desde os primeiros minutos do dia. Mas este é apenas um dos 5 efeitos. E não é o mais poderoso.
O próximo é sobre o momento certo, e aqui é onde a maioria desperdiça metade do benefício do copo de água da manhã, por não conhecer uma regra simples. Segredo número 4. A janela da manhã. É possível fazer tudo certo, e mesmo assim, obter metade do benefício, apenas por causa do momento. No nosso corpo, existem relógios internos. Não é uma metáfora, é um mecanismo biológico real, um pequeno conjunto de neurônios no cérebro que controla os ritmos diários do organismo, desde a produção de hormonas até a velocidade de divisão celular. Todas as manhãs, nos primeiros 20 minutos depois de acordar, acontece algo especial, uma descarga potente da hormona do despertar. Um pico de atividade em todos os sistemas. A velocidade do metabolismo está no ponto mais alto do dia. Nesta janela matinal, a absorção de água é mais rápida. O intestino contrai-se com mais vigor. O fluxo sanguíneo é mais intenso. A vesícula biliar é mais sensível à estimulação. Estão literalmente a apanhar uma onda que a natureza criou para vocês. Se adiam a água para 1 hora depois, a verificar o telemóvel, a tomar duche, a vestir-se, essa janela fechou. Os processos abrandaram. A água ainda vai trazer benefícios, mas não os que estariam ao vosso alcance. É como chegar à estação de comboios 10 minutos depois da partida. Estão na estação, mas o comboio já foi. O que fazer? É simples. Coloquem um copo de água morna na mesinha de cabeceira antes de deitar. Acordaram, espreguiçaram-se, sentaram-se. Pegaram no copo, antes do telemóvel, antes da casa de banho, antes de tudo o resto. 2 ou 3 goles, uma pausa, mais um gole. O copo inteiro em 2 a 3 minutos. Estão dentro da janela. Há ainda outro fator que quase ninguém menciona. A hormona do sono, ao acordar, ainda não se dissolveu completamente. Os seus resíduos circulam no sangue, criam essa sensação de névoa matinal. Acordaram, mas a cabeça ainda parece cheia de algodão. A água morna acelera a eliminação dos resíduos desta hormona através dos rins. Sem cafeína, sem estimulantes, passam do modo sono para o modo ativo de forma natural, em 7 minutos. Não em 1 hora com café. Estão a perceber a diferença? 2 segredos explicados. O próximo é sobre a temperatura. E aqui é onde a maioria comete um erro que cancela tudo o resto. Segredo número 3. A ciência da temperatura. Quando se diz água morna, cada pessoa imagina uma coisa diferente. Uns deitam água a ferver e ficam à espera. Outros misturam quente com fria a olho. Outros bebem a temperatura ambiente e acham que está morna. Tudo errado. A temperatura ideal está entre 36 e 42 graus. Memorizem um teste simples. Mergulhem o dedo na água. Não devem sentir frio nem calor. A água parece desaparecer. Se o dedo sente a temperatura, está errada, porque é que este intervalo é o ideal. A temperatura interna do vosso corpo é de 36 a 37 graus. A água, no mesmo intervalo, é percebida pelo organismo como algo seu. O estômago não gasta recursos a adaptar-se. A válvula de entrada no estômago abre-se suavemente. O líquido é absorvido depressa, todos os processos arrancam de imediato. O que acontece se a água for demasiado quente? A Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro classificou o consumo regular de bebidas acima dos 65 graus como fator de risco para o esôfago, mas os problemas começam muito antes disso. A mucosa do esôfago tem apenas meio milímetro de espessura, mais fina do que uma folha de papel. A água muito quente queima esta camada delicadíssima. As células morrem. O organismo inicia a recuperação. Fazer isto todas as manhãs, ano após ano, significa manter a mucosa em inflamação permanente. Ela não consegue recuperar. E se a água for fria? O frio provoca espasmo da válvula de saída do estômago. Ela fecha-se. A água fica retida
durante 20 a 30 minutos. O estômago gasta energia a aquecê-la. De onde vem essa energia? Dos vasos periféricos. O sangue abandona a pele, os membros, o intestino e converge para o estômago. Os dedos ficam frios. Em vez de arrancar o organismo, estão a travá-lo. E há ainda um fato importante que poucos conhecem. A água fria suprime a produção de enzimas digestivas durante 40 a 50 minutos. Beberam água fria e meia hora depois sentam-se a comer. Os alimentos ficam como um peso morto. As proteínas não se decompõem, as gorduras não se emulsionam, os hidratos de carbono fermentam, inchaço, peso, arrotos. E pensam, tem um mau aparelho digestivo. Na verdade, tem apenas a temperatura da água errada. Como atingir a temperatura certa sem termômetro? À noite, fervam o chaleira. Deixem a água arrefecer. De manhã, acrescentam 1/3 de água quente de uma garrafa térmica. 2/3 de água fria mais 1/3 de quente dá cerca de 38 a 40 graus. Verifiquem com o dedo. A água desaparece. Temperatura certa, 10 segundos, sem custo nenhum. Partilhem nos comentários se já sabia misto sobre a temperatura da água. Apostamos que muitos vão ficar surpreendidos. 3 segredos explicados. O próximo é sobre os vasos sanguíneos, o açúcar e as articulações. E os números que vão ouvir vão mudar a forma como olham para um simples copo de água. Estamos a meio deste vídeo. Se a informação está a ser útil, deixem um gosto agora mesmo. Ajuda outras pessoas a encontrar este conteúdo. E pensem num familiar ou amigo que poderia beneficiar disto. Segredo número 2. Os vasos sanguíneos, o açúcar e as articulações. 3 sistemas. Uma causa comum, a desidratação. Vamos analisar cada um. Começamos pelos vasos sanguíneos e a tensão arterial. Em torno deste tema, há um mar de confusão. A ideia mais comum é esta. Mais água significa mais pressão nos vasos. A lógica parece simples. Mais líquido nas tubagens, mais pressão nas paredes. Mas a fisiologia é mais complexa do que uma canalização doméstica. O corpo saudável tem mecanismos poderosos de autorregulação, sensores de pressão nas paredes da aorta e das artérias carótidas. Monitorizam a tensão segundo a segundo. Um copo de água são 200 a 300 mililitros. Num volume de sangue de 5 litros, é uma gota no oceano. Mas a desidratação, essa o organismo nota imediatamente. O corpo perde líquido e recebe a ordem: contrai os vasos, retém o que resta. As artérias estreitam-se. A resistência periférica sobe. A tensão aumenta. É uma reação de defesa. O organismo está a proteger o abastecimento de sangue ao cérebro. É por isso que as pessoas com tensão alta, que têm medo de beber água e bebem pouco, obtêm muitas vezes o resultado oposto. A tensão não baixa, sobe. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia tem documentado que a desidratação crônica está entre os fatores mais subestimados no agravamento da hipertensão em pessoas acima dos 60 anos. Uma meta-análise de 17 estudos com mais de 120 mil participantes mostrou que as pessoas que bebem mais de 1,5 litro de água por dia têm um risco 18% menor de hipertensão persistente. 18%, numa amostra enorme. Apenas com água. Agora o açúcar. Todas as manhãs o vosso organismo atravessa um momento especial. Os endocrinologistas chamam-lhe o fenômeno do amanhecer. Entre as 4 e as 7 da manhã, as glândulas suprarrenais libertam a hormona do despertar. Ela levanta-vos da cama, mas ao mesmo tempo eleva o nível de glucose no sangue. O fígado recebe o sinal. Liberta açúcar para o sangue, é precisa energia. E liberta, mesmo que não tenham comido nada. É por isso que muitos medem o açúcar de manhã em jejum e veem 6,5, às vezes 7, quando à noite estava em 5. Ficam em pânico. De onde veio?
Não é doença, é fisiologia. Ah, mas a água morna altera esse quadro de forma significativa. Uma equipe do Hospital de Santa Maria acompanhou durante 6 meses 140 participantes com pré-diabetes ou diabetes tipo 2 controlada. 2 grupos, um sem água de manhã, outro com 400 mililitros de água morna 20 minutos antes da primeira refeição. No grupo que bebeu água, o pico de glicose após a refeição foi 23% mais baixo. 23%, um efeito comparável ao de alguns comprimidos, sem efeitos secundários, sem receita, sem custo. Como funciona? A água morna entra no estômago vazio, dilata ligeiramente as suas paredes. Os receptores enviam sinal ao pâncreas: prepara-te, vem aí comida. O pâncreas liberta antecipadamente uma pequena porção de insulina. Esta é a primeira fase de secreção. Quando se senta a comer 20 minutos depois, o organismo recebe os hidratos de carbono já preparado. A glicose sobe em onda suave, sem picos, sem quedas, sem sonolência depois das refeições. Pensem um momento. Quantas vezes sentiram aquela sonolência pesada a seguir ao almoço, que achavam ser normal depois dos 60? Pode simplesmente ser o pâncreas a ser apanhado de surpresa todas as manhãs. Agora as articulações. O que têm em comum os joelhos e um rolamento de automóvel? Ambos só funcionam bem com lubrificação. Nas articulações, esta função é desempenhada pelo líquido sinovial, uma substância viscosa que preenche a cápsula articular, reduz o atrito, nutre a cartilagem, absorve os impactos. Sem ele, os ossos roçam uns nos outros, como lixa contra lixa. E aqui está o que é decisivo. O líquido sinovial é composto por 80% de água. 80%. Quando estão desidratados, e de manhã estão sempre desidratados, ele engrossa, perde as suas propriedades amortecedoras. A cartilagem começa a trabalhar em seco, ouvem os estalos quando se levantam da cama. Isso não é depósito de sais, é falta de umidade na cápsula articular. A cartilagem não tem vasos sanguíneos próprios, alimenta-se como uma esponja. Absorve umidade do líquido circundante. Pouco líquido e a esponja seca. Líquido suficiente e fica elástica, macia, funcional. Podem tomar suplementos para as articulações, aplicar pomadas, fazer injeções, mas se o interior da articulação está seco, a eficácia de qualquer tratamento cai drasticamente. A água morna de manhã é o primeiro gole de umidade que entra na corrente sanguínea e chega às articulações. É a fundação sobre a qual tudo o resto funciona. Querem saber uma coisa? Há uma senhora chamada Lourdes, 72 anos, de Faro, reformada, havia trabalhado na banca durante 30 anos. Todas as manhãs, ao levantar-se, os joelhos doíam-lhe de tal forma que precisava de se apoiar na parede para ir até a casa de banho. A tensão de manhã era habitualmente 175. O açúcar, em jejum, andava entre 6 e 8. Tinha 3 medicamentos no pequeno almoço e dizia à filha que se sentia mais velha do que a mãe tinha sido à mesma idade. A filha viu um vídeo parecido com este e convenceu a mãe a tentar. Só o copo de água morna, na hora certa, da forma certa. 2 semanas depois, a rigidez matinal dos joelhos tinha reduzido muito, não desaparecido por completo, mas bastante melhor. 1 mês depois, a tensão de manhã estava 15 pontos abaixo do habitual. 2 meses depois, o açúcar em jejum tinha descido para 5 e 4. O médico perguntou o que estava a fazer. Ela respondeu: "Estou a beber um copo de água como deve ser todas as manhãs." O médico ficou em silêncio um momento e depois disse: "Continue. Se funcionou com a dona Lourdes, pode funcionar convosco. Mas precisamos de falar de algo fundamental antes de chegar ao segredo número 1, porque talvez estejam a beber água de manhã e não estejam a sentir nenhuma diferença.
E isso tem uma explicação muito específica. 4 segredos explicados, agora ao número 1, aquele que a maioria está a fazer errado, e que explica por que é que algumas pessoas bebem água de manhã e não notam mudança alguma, enquanto outras, ao fim de 2 semanas, sentem que a manhã ficou diferente. Segredo número 1, os 3 ingredientes. A maioria das pessoas bebe simplesmente água, limpa, sem mais nada, e perde metade do benefício, porque a água sem minerais é como um autocarro sem passageiros, anda, mas não leva a ninguém. A água sem eletrólitos passa em trânsito pelos rins. As células não a absorvem. Mas quando se adicionam 3 ingredientes, esse mesmo copo de água começa a trabalhar ao nível da célula. Vamos analisar cada um. Ingrediente número 1, a temperatura certa. Já falamos disto, 36 a 42 graus. A água desaparece no dedo. Ingrediente número 2, uma pitada de sal marinho não refinado. Neste momento, alguns estão a pensar: sal? Disseram-me para evitar o sal, e tem razão em relação a um certo tipo de sal. O sal de mesa refinado, branqueado, sem minerais, é de facto algo a evitar em excesso, mas o sal marinho não refinado é uma história completamente diferente. Contém mais de 80 microelementos: magnésio, potássio, zinco, selênio, crômio, precisamente as substâncias cujo déficit, depois dos 50 anos, é praticamente universal em Portugal, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde. Quando dissolvem uma pitada de sal marinho na água morna, o sódio e o potássio criam um equilíbrio eletrolítico que ajuda as células a absorver o líquido. Sem estes minerais, a água passa em trânsito. Com eles, fica nas células, preenche os tecidos por dentro. O efeito multiplica-se. Quanto sal? Literalmente na ponta de uma faca. 3 ou 4 grãos. Não devem sentir nenhum sabor salgado. Se sentirem, puseram demasiado. Ingrediente número 3. Meia colher de chá de vinagre de maçã natural. Aqui é muito importante. Natural, não filtrado, com o depósito turvo no fundo, escuro. O vinagre claro, transparente das prateleiras do supermercado, feito de ácido sintético, não serve. Nos últimos 5 anos, saíram vários estudos clínicos relevantes sobre este tema. O ácido acético, em doses pequenas, reduz o pico de açúcar após as refeições em 25 a 30%. O mecanismo é duplo. Abranda o esvaziamento do estômago e aumenta a sensibilidade das células à insulina. Além disso, estimula a produção de suco gástrico, o que é especialmente valioso quando há baixa acidez, uma condição que afeta a maioria das pessoas acima dos 60 anos, mesmo sem saberem. Meia colher de chá por copo. Não mais. Em quantidade elevada, o vinagre irrita a mucosa e prejudica o esmalte dentário. Meia colher de chá e nem sequer vão sentir o sabor. Mas o vosso corpo vai sentir. Em resumo, 3 ingredientes num único copo. Água morna, entre 38 e 40 graus. Uma pitada de sal marinho não refinado. Meia colher de chá de vinagre de maçã natural. 3 ingredientes simples. Um copo, 4 sistemas do organismo a arrancar da forma certa. E agora o protocolo completo, passo a passo. Só ações. Na noite anterior, fervem o chaleira, deixam a água arrefecer. Na mesinha de cabeceira, colocam um copo, uma pequena caixinha com sal marinho, a garrafa de vinagre de maçã. De manhã, acordam. Não pegam no telemóvel, sentam-se na cama, espreguiçam-se, fazem 3 respirações profundas pelo nariz, deitam 2/3 de água fria no copo. Acrescentam 1/3 de água quente da garrafa térmica, adicionam a pitada de sal marinho, acrescentam a meia colher de chá de vinagre de maçã, mexem, verificam com o dedo, a água desaparece, temperatura certa, bebem devagar, um gole, uma pausa de 3 segundos, outro gole. O copo inteiro
em 2 a 3 minutos, não é apenas água, é o primeiro ato consciente de cuidado consigo mesmos naquele dia. Depois de terminarem, levantam-se, esperam 1 minuto, deixam a água começar o seu caminho. Agora há um exercício respiratório que duplica o efeito de todo o protocolo. 1 minuto e meio. Pesa a largura dos ombros, inspiração profunda pelo nariz, expiração completa pela boca. Na expiração, puxam o abdômen para dentro, o máximo que conseguirem. Prendem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soltam. Inspiram. 5 repetições. O que faz este exercício? O diafragma sobe como um êmbolo. Ao mesmo tempo, massaja o fígado, a vesícula biliar, o intestino e o pâncreas. A bilis, que a água já mobilizou, é empurrada para o intestino. A linfa começa a mover-se mais depressa. 3 sistemas de uma vez, em 1 minuto e meio. A única contraindicação é um processo inflamatório agudo no abdômen. Em todos os outros casos, é completamente seguro, em qualquer idade. Depois do exercício respiratório, a rotina normal: duche, vestir. E 20 minutos depois da água, o pequeno almoço. Esses 20 minutos são importantes. A água está a entrar na corrente sanguínea. O pâncreas está preparado. A primeira refeição deve conter proteína e gordura saudável, ovos, queijo fresco, fruta com casca, nozes, pão de mistura com azeite, cereais com açúcar, sumos de pacote, torradas com compota de açúcar, a iogurte açucarado. Isso não é pequeno almoço, é sobremesa. E anula tudo o que acabaram de fazer. O protocolo completo, desde acordar até ao fim do exercício respiratório. 5 minutos. 5 minutos que relançam os vasos sanguíneos, a digestão, as articulações, o açúcar e o cérebro, sem medicação, sem equipamento especial, sem gastar nada. A nossa geração passou a vida a trabalhar duro, a cuidar dos filhos, a pôr os outros à frente, muitas vezes sem pensar na própria saúde. Agora é a nossa vez. Agora é o momento de aprendermos a cuidar de nós com a mesma dedicação que sempre demos aos outros. E a boa notícia é que isto não custa nada, não requer uma farmácia, não requer receita médica, requer apenas consistência. Aquela consistência que a nossa geração tem de sobra. Quero partilhar mais uma história antes de terminar. O senhor José Santos tinha 71 anos, de Santarém. Reformado, antigo militar. Um homem de hábitos rígidos que tomava 3 comprimidos ao pequeno almoço há 12 anos. Tensão, colesterol, açúcar. Tinha assim a sensação de que o corpo arrancava mal todas as manhãs, como um velho carro em dia de geada. As articulações rígidas, a cabeça pesada, a digestão difícil. A esposa convenceu-o a tentar este protocolo. Ele resistiu durante 2 semanas. Dizia que parecia coisa de charlatão. Mas a esposa insistiu. Preparava o copo na noite anterior e deixava-o na mesinha de cabeceira com um bilhete. Bebe antes de pegares no telemóvel. Ao fim de 3 semanas, o senhor José disse à esposa que a rigidez matinal tinha quase desaparecido, que se levantava sem precisar de ir devagar pela parede até a casa de banho. Ao fim de 1 mês e meio, o médico de família reduziu a dose de um dos medicamentos pela primeira vez em 12 anos. Disse ao senhor José que os valores tinham melhorado e perguntou o que estava a fazer de diferente. O senhor José respondeu: "Mudei a forma como bebo água de manhã." O médico sorriu e disse que ia recomendar o mesmo a outros pacientes. Mais vale prevenir do que remediar. Sempre se soube isso em Portugal. Vamos agora rever os 5 segredos, para que fiquem bem gravados. Segredo 5. A desidratação noturna. Durante a noite, o corpo perde até 700 mililitros de água. O sangue engrossa. O primeiro copo de água dilui o plasma em 7 minutos. Segredo 4. A janela da manhã. Os primeiros 20 minutos depois de acordar são o pico de atividade do organismo.
A água bebe-se antes do telemóvel, antes da casa de banho, antes de tudo. Segredo 3. A ciência da temperatura. Entre 36 e 42 graus. A água desaparece no dedo, nem mais quente nem mais fria. Segredo 2. Os vasos sanguíneos, o açúcar e as articulações. A água morna reduz o pico de glicose após as refeições em 23%, amolece o líquido sinovial nas articulações, relaxa os vasos sanguíneos. Segredo 1. Os 3 ingredientes: água morna, mais uma pitada de sal marinho não refinado, mais meia colher de chá de vinagre de maçã natural. Protocolo de 5 minutos, todas as manhãs. E há ainda um bônus que não tinha prometido. Ao fim de 3 semanas deste protocolo regular, podem adicionar mais um ingrediente à água, meia colher de chá de cúrcuma e uma pitada de pimenta preta. A curcumina é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. E a pimenta preta aumenta a sua absorção em 20 vezes. Juntos com o vinagre e o sal marinho, já não é um simples copo de água. É um apoio matinal para as articulações, os vasos e o sistema imunitário ao mesmo tempo, sem custo. Ingredientes que já devem ter em casa. Comecem pelos 3 ingredientes base. Ao fim de 3 semanas, acrescentem a cúrcuma com a pimenta preta. A vossa manhã nunca mais vai ser a mesma. Digam-me nos comentários qual dos 5 segredos vos surpreendeu mais. Quero mesmo saber. Se este vídeo foi útil, peço-vos que deixem um gosto agora mesmo. Demora um segundo, mas ajuda outras pessoas a encontrar esta informação. Subscrevam o canal e ativem o sininho de notificações para não perderem o próximo vídeo, onde vamos falar dos 5 alimentos que estão a destruir os vossos vasos sanguíneos todos os dias. Mesmo os que acham que estão a comer bem, há surpresas. E partilhem este vídeo com alguém da família ou um amigo a quem as manhãs custam. Pela saúde de todos nós, vale a pena chegar a mais pessoas. Lembrem-se, envelhecer é inevitável, mas sofrer desnecessariamente não é. Os vossos melhores anos ainda estão à frente. Cuidem-se. Até a próxima, meus amigos.